Existe uma batalha silenciosa acontecendo logo nas primeiras horas do dia, e muita gente tenta vencê-la apenas com força emocional, pressa ou preocupação, sem perceber que a adoração continua sendo uma das armas mais poderosas para alinhar a mente, fortalecer o coração e colocar Deus em primeiro lugar antes de qualquer notícia, decisão ou desafio. Quando escolhemos começar o dia com Deus, algo muda dentro de nós. O medo perde espaço, a ansiedade deixa de comandar os pensamentos e a alma encontra direção antes mesmo de a rotina acelerar. A palavra mostra que, em muitos momentos, a vitória não começou com barulho, mas com rendição, reverência e confiança na presença do Senhor. Por isso, esta oração da manhã e este devocional não são apenas mais uma mensagem para ouvir, mas um chamado para transformar o início do dia em um altar de entrega, fé e adoração. Porque quem aprende a adorar antes da batalha, descobre que Deus já estava agindo antes mesmo do primeiro passo. Fique até o final, porque esta oração do dia pode renovar sua visão, reacender sua esperança e lembrar sua alma de onde vem a verdadeira força. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Adoração não é apenas um momento bonito da fé, mas uma postura de guerra espiritual logo no início do dia. Quando a alma escolhe exaltar o Senhor antes de olhar o relógio, antes de abrir mensagens e antes de mergulhar nas cobranças da rotina, ela sai do lugar da reação e entra no lugar da confiança. Em muitas manhãs, o coração acorda cercado por preocupações, lembranças pesadas e perguntas sem resposta. Mas é nesse cenário que a presença de Deus se torna ainda mais necessária. A oração da manhã não serve apenas para pedir ajuda, mas para realinhar o interior e lembrar quem governa cada detalhe da nossa história. Foi assim com Davi em muitos salmos, quando ele transformou angústia em adoração e medo em confiança. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, ele declara: Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso nos ensina que comece o dia com Deus não é um conselho simbólico, mas uma estratégia espiritual para quem deseja viver com direção, firmeza e paz. A Bíblia mostra que a adoração abre caminhos invisíveis antes mesmo de qualquer mudança aparecer diante dos olhos. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, Josafá enfrentou uma ameaça real, humana, urgente e assustadora. O povo estava cercado, sem força suficiente para vencer aquela batalha. Mas a ordem não foi confiar em recursos humanos como prioridade. A direção foi buscar o Senhor. Quando o rei reuniu o povo em clamor e colocou os adoradores à frente, algo poderoso aconteceu. A vitória começou no ambiente da rendição, não no ambiente do desespero. Isso revela uma verdade profunda para o nosso devocional de hoje. Existem lutas que não se vencem primeiro com argumentos, força ou velocidade, mas com um coração rendido diante de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e você perceberá que a alma deixa de ser governada pela pressão do problema. A adoração muda o ambiente interior, corrige o foco e faz o coração lembrar que o Senhor continua soberano, mesmo quando o cenário parece ameaçador. Paulo e Silas também nos entregam um exemplo marcante sobre o poder da adoração em meio à dor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, a palavra diz que, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus dentro da prisão. Eles não estavam em um lugar confortável, não viviam uma resposta fácil, não tinham diante deles um quadro de alívio imediato, mas ainda assim decidiram adorar. Essa cena ensina algo indispensável para a oração do dia. A adoração não depende de circunstâncias favoráveis para existir. Ela nasce da convicção de que Deus continua digno, presente e atuante, mesmo no vale. Quem aprende isso carrega uma força diferente para amanhã. Nem todo dia começa leve, nem toda alma desperta em paz, nem toda rotina será simples,
mas o coração que se apresenta diante do Senhor com reverência e verdade encontra sustento. Quando escolhemos começar o dia com Deus, a prisão emocional perde força, a mente encontra descanso e a esperança volta a respirar. Outro retrato poderoso aparece na vida de Maria, quando ela decide exaltar o Senhor, mesmo cercada por um futuro que ainda exigiria coragem, renúncia e confiança. Em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 47, ela diz: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Maria ainda não tinha visto todas as promessas se cumprirem, ainda pisaria caminhos difíceis, ainda atravessaria dias intensos, mas já carregava dentro dela um coração adorador. Isso nos ensina que a adoração antecede muitos milagres e fortalece o interior para viver cada etapa do propósito. Em vez de esperar tudo se organizar para só depois buscar a Deus, a fé madura escolhe adorar logo cedo, no começo, no processo, no silêncio e também na expectativa. Esse devocional nos lembra que existe muita força em entregar as primeiras horas ao Senhor. A oração da manhã ganha profundidade quando não se limita a pedidos, mas se transforma em reconhecimento, rendição e amor sincero diante daquele que sustenta a vida. Muita gente pensa que adorar é apenas cantar, mas a adoração bíblica vai muito além disso. Adorar é reconhecer a grandeza de Deus quando a mente quer se perder em ruídos. Adorar é abrir o coração, entregar pesos, alinhar pensamentos e decidir confiar mesmo sem controlar tudo. Adorar é dizer com atitudes que o Senhor continua ocupando o primeiro lugar. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, somos ensinados a apresentar a vida como culto racional, o que mostra que a adoração também envolve escolhas, postura, obediência e consagração. Por isso, quando alguém decide comece o dia com Deus, essa pessoa não está apenas repetindo uma frase bonita, mas estabelecendo um fundamento para o restante das horas. O dia fica diferente quando começa rendido ao Senhor. As decisões ficam mais sábias, as reações ficam menos impulsivas, a alma ganha mais discernimento e o coração encontra um eixo mais firme. Coloque Deus em primeiro lugar e até aquilo que tenta roubar sua paz perde espaço diante da presença dele. Há manhãs em que o maior combate não está fora, mas dentro de nós. Pensamentos acelerados, desânimo silencioso, cansaço acumulado, comparação, culpa, medo do futuro e lembranças dolorosas podem tentar dominar a mente antes mesmo de o dia avançar. É justamente aí que a adoração se torna arma. Quando abrimos os lábios para exaltar o nome do Senhor, quando lembramos sua fidelidade, quando meditamos na palavra e levantamos uma oração do dia com sinceridade, algo começa a ser reposicionado dentro da alma. Isaías capítulo 26, versículo 3 declara: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Essa paz não é ausência de batalha, mas presença de Deus no meio dela. Por isso, nesta manhã, não entregue sua mente ao medo antes de entregá-la ao Senhor. Faça do seu início de dia um altar. Deixe a presença de Deus ocupar o lugar das pressões, dos ruídos e das aflições. A adoração continua sendo uma arma poderosa, porque ela nos lembra, desde cedo, que não caminhamos sozinhos e que o Senhor já está diante de nós. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado Blindagem Espiritual da Família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Vamos orar. Senhor, ao abrir esta manhã diante dos teus olhos, nós escolhemos te adorar antes de qualquer preocupação ganhar voz dentro de nós. Não entregaremos o primeiro pensamento ao medo, nem a primeira emoção ao peso da rotina. A nossa oração da manhã sobe como rendição, reverência e confiança.
porque a verdadeira força do nosso dia nasce na tua presença. Recebe o nosso coração, alinha os nossos afetos, endireita as intenções e firma os nossos passos em paz. Hoje, nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar, acima das pressões, acima das notícias, acima das urgências e acima de tudo aquilo que tenta disputar o centro da nossa alma. Faz desta entrega um marco no início deste dia, para que cada decisão, cada reação e cada palavra sejam alcançadas pela tua mão. Pai, existe uma batalha silenciosa no começo de muitas manhãs, travada dentro da mente, no campo dos pensamentos, das memórias, das ansiedades e das expectativas. Por isso não queremos seguir sustentados apenas por impulso, hábito ou cansaço. Nós queremos começar o dia com Deus, deixando a adoração ocupar o lugar onde o medo tentaria se instalar. Derrama serenidade sobre a nossa alma, corta o ciclo das preocupações repetidas, desfaz o nó apertado no peito e dá descanso ao nosso interior. Como está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, o Senhor conserva em paz aquele cuja mente permanece firme em ti. Nós abraçamos essa verdade e entregamos o governo dos nossos pensamentos ao teu Espírito. Deus ensina-nos a transformar as primeiras horas em altar e não em campo de agitação. Muitas vezes, o coração desperta correndo por dentro, tentando resolver antes mesmo de ouvir a tua voz. Hoje, nós rejeitamos essa pressa interior e buscamos a beleza da rendição. Em Salmos capítulo 5, versículo 3, Davi declara: Pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Dá-nos esse mesmo espírito. Queremos falar contigo e também esperar em ti. Queremos derramar diante de ti o nosso dia e aprender a caminhar sob direção, não sob desespero. Faz do nosso devocional um encontro vivo contigo e não apenas um costume religioso. Senhor, quando as lutas forem invisíveis, lembra-nos de Josafá, do povo reunido, do louvor levantado antes da vitória e da tua mão operando onde ninguém podia alcançar. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 20, a adoração abriu caminho no meio da ameaça. Traz essa verdade para o nosso hoje. Vai diante de nós nas causas difíceis, nas situações travadas, nos conflitos escondidos, nas opressões silenciosas e nos cenários onde a força humana não basta. Dá-nos coragem para te exaltar antes da mudança visível. Livra-nos da tentação de buscar segurança apenas no controle. A nossa oração do dia nasce com essa convicção. O Senhor age também no invisível, e a adoração continua sendo arma poderosa contra toda perturbação. Pai, protege-nos do coração endurecido pela rotina. Livra-nos de viver no automático, cumprir tarefas, responder pessoas e atravessar o dia inteiro sem perceber a riqueza da tua presença. Nós não queremos uma fé distraída, apressada ou superficial. Traz-nos de volta ao centro. Reacende o amor pela tua palavra. Desperta a sede pela oração. Renova o prazer em estar diante de ti e devolve sensibilidade ao nosso espírito. Em vez de apenas administrar demandas, nós queremos te honrar em cada detalhe. Em vez de sobreviver às horas, nós queremos caminhar contigo dentro delas. Por isso, nesta oração da manhã, nós te pedimos um coração desperto, atento e inteiro. Espírito Santo, visita os lugares cansados dentro de nós. Há áreas da alma já gastas por esperas longas, responsabilidades sem pausa, pressões repetidas e dias pesados. Há pessoas acordando com o corpo em movimento e o interior quase sem força. Sopra a vida sobre quem se sente esgotado. Levanta quem perdeu ânimo. Recompõe o foco de quem anda disperso. Fortalece quem vem lutando em silêncio. Em Isaías, capítulo 40, versículo 31, a tua palavra afirma que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós recebemos essa renovação nesta manhã. Faz nascer vigor onde havia abatimento, esperança onde havia desgaste e perseverança onde havia vontade de parar. Senhor, também te apresentamos a nossa casa. Visita cada ambiente, cada conversa, cada vínculo, cada porta e cada atmosfera do lar. Se houver tensão,
derrama paz. Se houver distância, produz aproximação. Se houver desgaste, inicia restauração. Se houver palavras duras guardadas na memória, começa uma obra de reconciliação. Nós declaramos sobre a nossa família o que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Firma essa palavra dentro do nosso lar. Guarda-nos de toda contenda, de toda frieza relacional, de toda influência destrutiva e de toda perturbação espiritual. Que a nossa casa respire paz, respeito, presença e adoração. Pai, cobre os nossos filhos com tua proteção. Guarda a mente, o coração, os caminhos, as amizades, a saúde, os estudos, os sonhos e o futuro de cada um. Livra-os de acidentes, enganos, armadilhas, influências ruins, ambientes perigosos e decisões precipitadas. Concede discernimento desde cedo, temor ao Senhor, sobriedade, sabedoria e paz abundante. Dá-nos graça para orientá-los com firmeza, amor e exemplo verdadeiro. Em Isaías, capítulo 54, versículo 13, está escrito: Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Nós nos apropriamos dessa promessa e colocamos cada filho debaixo da tua cobertura. Que a tua mão os acompanhe hoje e em todas as fases da vida. Deus, visita também o nosso trabalho. Abençoa as mãos que produzem, os ambientes profissionais, os projetos em andamento, as responsabilidades assumidas e o esforço de cada dia. Dá clareza, excelência, disciplina, bom relacionamento e proteção contra injustiças, desgaste excessivo e portas erradas. Para quem busca emprego, abre oportunidade honesta, envia resposta favorável, levanta ajuda no tempo certo e fortalece o coração na espera. Em Salmos capítulo 90, versículo 17, lemos: Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Cumpre essa palavra sobre nós. Que nenhuma porta certa permaneça fechada pelo tempo errado, e que o nosso sustento seja guardado pela tua fidelidade. Senhor, estende tua mão sobre a nossa saúde. Toca o corpo cansado, o organismo enfraquecido, a dor persistente, o exame aguardado, o tratamento em andamento e a enfermidade instalada. Visita também a mente aflita, a alma sobrecarregada, o coração ansioso e o sono desregulado. Em Jeremias capítulo 17, versículo 14, a tua palavra diz: Sara-me, Senhor, e sararei, salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Nós levantamos esse clamor diante de ti. Libera alívio, força, restauração e livramento. Sustenta quem já vem lutando há muito tempo. Consola quem recebeu notícia difícil. Renova a esperança de quem quase se entregou ao medo. Faz-nos lembrar, desde cedo, que a nossa vida permanece guardada em tuas mãos. Pai, nós te entregamos a nossa vida financeira. Muitos pesos começam aí: contas acumuladas, decisões apertadas, incertezas, sustento da casa, planejamento difícil e preocupações constantes. Não queremos ser governados por escassez emocional, nem perder a paz por causa do amanhã. Dá-nos sabedoria para administrar, disciplina para organizar, prudência para decidir e equilíbrio para caminhar com responsabilidade. Abre portas de provisão, envia recursos no tempo certo e guarda-nos de escolhas impulsivas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, está escrito que o Senhor suprirá cada uma de nossas necessidades. Nós nos apoiamos nessa promessa e decidimos colocar Deus em primeiro lugar também nesta área. Que a tua paz governe o nosso coração enquanto trabalhamos, planejamos e confiamos. Senhor, santifica a nossa boca neste dia. Livra-nos da murmuração, do excesso, da impaciência, da resposta dura, da palavra precipitada e da crítica destrutiva. Dá-nos fala mansa sem fraqueza, firmeza sem agressividade, verdade sem arrogância e silêncio sábio, quando o silêncio for melhor. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21,
está escrito que a morte e a vida estão no poder da língua. Por isso, apresentamos diante de ti as nossas conversas, mensagens, respostas e reações. Que os nossos lábios carreguem paz, sensatez e edificação. Faz da nossa fala uma extensão daquilo que estamos vivendo nesta oração do dia. Em vez de espalhar peso, queremos liberar vida. Em vez de acender conflitos, queremos favorecer reconciliação. Deus, cura memórias dolorosas que ainda influenciam o nosso presente. Existem lembranças antigas ferindo decisões atuais, marcas emocionais moldando reações, rejeições passadas roubando leveza e culpas antigas apagando a alegria. Nós não queremos seguir presos a dores não tratadas. Em Salmos capítulo 147, versículo 3, a tua palavra afirma que o Senhor cura os quebrantados de coração e lhes trata as feridas. Faz essa obra em nós. Remove o veneno da mágoa, o peso da vergonha, o medo do abandono, a rigidez criada pela autodefesa e toda mentira plantada ao longo dos anos. Traz liberdade ao nosso interior. Que a adoração abra espaço para a cura profunda e para uma nova forma de caminhar, mais leve, mais limpa e mais firme. Pai, livra-nos da comparação. Em dias de exposição constante, é fácil olhar para a caminhada de outros e sentir atraso, inferioridade, pressa ou frustração. Arranca de nós essa prisão. Dá-nos contentamento, sobriedade e foco. Ensina-nos a honrar o processo sem desvalorizar o presente. Em Gálatas capítulo 6, versículo 4, somos orientados a examinar a própria conduta. Concede-nos esse discernimento. Que a nossa identidade não dependa de aprovação, aplauso, visibilidade ou aparência. Que a nossa paz não seja refém de números, resultados ou reconhecimento. Nesta manhã, nós te pedimos liberdade para viver o propósito com maturidade, constância e gratidão. A nossa oração da manhã não busca a aparência espiritual, mas alinhamento real com a tua vontade. Senhor, guarda os nossos relacionamentos. Dá-nos discernimento para perceber vínculos saudáveis, coragem para estabelecer limites e sabedoria para não abrir o coração a toda influência. Protege-nos de companhias tóxicas, alianças confusas, conversas envenenadas e vínculos que drenam fé, paz e clareza. Em primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, a tua palavra alerta sobre o efeito das más companhias. Nós acolhemos esse aviso e te pedimos amigos leais, conselhos sábios e encontros que fortaleçam a caminhada. Afasta o que perturba, aproxima o que edifica, purifica os nossos afetos e alinha os nossos relacionamentos com a tua verdade. Que a adoração também organize o lugar das pessoas em nossa vida. Deus, quando o inesperado surgir hoje, ajuda-nos a não perder a paz. Muitas manhãs começam organizadas e, em poucos minutos, algo muda. Um plano falha, uma notícia chega, um imprevisto invade a agenda e a alma se sente ameaçada. Dá-nos estrutura interior para atravessar essas mudanças sem desmoronar. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, lemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lembra-nos disso no exato instante da pressão. Que a adoração seja a nossa primeira reação e não o desespero. Concede calma para reorganizar, lucidez para responder e fé para seguir. Nós queremos começar o dia com Deus e permanecer assim quando o cenário tentar fugir do controle. Pai, sonda-nos nesta manhã e mostra onde precisamos de correção. Não queremos apenas receber consolo, queremos também ser transformados. Revela hábitos nocivos, posturas incoerentes, impulsos carnais, pensamentos orgulhosos e caminhos desalinhados. Dá-nos humildade para reconhecer o erro, coragem para abandonar o pecado e firmeza para construir uma nova prática. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, está escrito: examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Nós queremos fazer isso agora. Que este devocional produza arrependimento vivo,
revisão sincera e realinhamento profundo. A adoração que sobe dos nossos lábios precisa encontrar eco em atitudes santas, decisões coerentes e passos obedientes. Senhor, desperta em nós alegria santa. Há dias em que o coração fica tão ocupado com responsabilidades, metas e preocupações que perde a capacidade de perceber a beleza da Tua bondade. Restaura em nós o prazer da Tua presença, o encanto pela Tua palavra, a gratidão pelos pequenos sinais de cuidado e a leveza de caminhar contigo. Em Salmos capítulo 16, versículo 11, lemos que na Tua presença há plenitude de alegria. Faz-nos provar disso hoje. Que o nosso interior não se mova apenas por obrigação, mas também por amor, reverência e alegria genuína. Que a oração do dia não seja apenas pedido por livramento, mas também celebração da Tua fidelidade. Ensina-nos a adorar com inteireza, verdade e prazer. Deus, firma os nossos passos ao longo desta manhã e durante todo o restante do dia. Abençoa o caminho, guarda as entradas e saídas, protege-nos de acidentes, desvios, distrações perigosas, decisões impensadas e armadilhas escondidas. Em Salmos capítulo 121, a Tua palavra nos lembra que o Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Nós nos colocamos debaixo dessa guarda. Vai à nossa frente nas ruas, nos compromissos, nas viagens curtas, nas conversas importantes e nos lugares onde passaremos. Que a Tua presença nos acompanhe com proteção, sensibilidade e direção. Não permitas passos guiados por impulso. Conduz-nos por veredas seguras, com lucidez e paz. Pai, permanecemos diante de Ti com o coração rendido, porque entendemos que a adoração é a nossa maior arma no começo deste dia. Antes de respostas completas, antes de sinais visíveis, antes de mudanças externas, nós escolhemos Te exaltar. Recebe esta oração da manhã como entrega verdadeira. Faz dela um marco de fé, realinhamento e dependência. Nós decidimos colocar Deus em primeiro lugar, fazer deste início um altar, transformar este momento em devocional vivo e carregar esta presença ao longo das horas. Sustenta a nossa casa, guarda os nossos filhos, abençoa o nosso trabalho, fortalece os enfermos, renova a nossa mente e conserva a nossa paz. Que a oração do dia continue ecoando dentro de nós e que cada passo desta jornada revele a força, a bondade e a fidelidade do Senhor. Senhor, entra também nos nossos pensamentos escondidos, naquilo que ninguém ouve, na conversa silenciosa que travamos dentro de nós ao longo do dia. Muitas batalhas nascem nesse lugar, onde a mentira tenta parecer verdade, onde a insegurança tenta vestir lógica, onde o medo tenta se disfarçar de prudência e onde o desânimo tenta se apresentar como lucidez. Hoje, nós submetemos esse território à Tua presença. Purifica a nossa mente, filtra as interpretações, corrige exageros, desmonta raciocínios contaminados e coloca luz onde havia confusão. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a Tua palavra ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós acolhemos essa direção e entregamos ao Senhor o governo do nosso interior. Que a adoração não permaneça apenas nos lábios, mas alcance também a forma como pensamos, avaliamos, lembramos e antecipamos o futuro. Dá-nos uma mente sóbria, limpa, firme e rendida, para que este dia não seja dirigido por pensamentos soltos, mas por verdade, paz e discernimento. Pai, abençoa os nossos compromissos simples, as tarefas discretas, os pequenos deveres e tudo aquilo que parece comum, mas ocupa boa parte da nossa vida. Muitas vezes esperamos grandes sinais e esquecemos que a fidelidade também se revela no ordinário, na mesa arrumada, na agenda organizada, no atendimento respeitoso, no cuidado com o corpo, na atenção dada a alguém, na responsabilidade com horários e na integridade com o que ninguém está vendo. Ensina-nos a Te honrar nas coisas pequenas. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10,
está escrito que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Por isso, nesta oração do dia, nós te pedimos graça para viver com excelência até os detalhes mais escondidos. Que a nossa adoração se traduza em disciplina, zelo, constância e honestidade. Livra-nos de desprezar o que parece simples. Faz-nos perceber que muitas portas se constroem em dias comuns e que a tua presença também santifica rotinas, tarefas repetidas e responsabilidades silenciosas. Deus, nós te entregamos o nosso ritmo. Em muitos dias, o problema não está apenas no excesso de tarefas, mas na velocidade errada com que tentamos viver, falar, decidir, produzir e reagir. A correria desgasta a escuta, rouba profundidade, enfraquece vínculos e nos afasta da percepção da tua presença. Nesta manhã, nós te pedimos um coração ajustado ao compasso da paz. Dá-nos firmeza sem agitação, produtividade sem ansiedade, atenção sem peso e descanso interior, mesmo em meio às responsabilidades. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a tua palavra declara que há tempo para todas as coisas. Ensina-nos a respeitar processos, pausas e limites, que a adoração nos cure da pressa doentia e do impulso de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Nós queremos começar o dia com Deus e seguir debaixo dessa ordem ao longo das horas, vivendo com mais presença, mais consciência e mais dependência do Senhor. Senhor, visita também a nossa forma de enxergar as pessoas ao longo deste dia. Muitas vezes não percebemos o quanto o cansaço, a pressa e as frustrações internas alteram o nosso olhar, endurecem a interpretação, apressam julgamentos e diminuem a paciência. Dá-nos um coração mais limpo para conviver, mais maduro para ouvir e mais sensível para discernir além das aparências. Livra-nos de tratar com frieza quem precisa de acolhimento, de responder com dureza quem já está ferido e de carregar para os relacionamentos o peso de batalhas que pertencem a outros lugares da nossa alma. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, a tua palavra nos chama a vestir-nos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Nós recebemos essa direção e te pedimos uma postura mais parecida com a tua, que a adoração molde o nosso jeito de olhar, falar, reagir e permanecer perto das pessoas. Faz-nos caminhar hoje com mais graça, mais equilíbrio e mais amor prático. Pai, consagra diante de ti as decisões que ainda nem sabemos que precisaremos tomar hoje. Existem escolhas pequenas que mudam rumos, respostas breves que abrem ou fecham portas, movimentos discretos que influenciam toda a sequência do dia. Nós não queremos decidir apenas pelo impulso, pela carência, pela pressão ou pela conveniência. Dá-nos discernimento fino, percepção espiritual e calma para não avançar antes da hora nem recuar por medo. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, está escrito que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente. É com essa confiança que levantamos esta oração do dia. Derrama sabedoria sobre a nossa mente, lucidez sobre os nossos caminhos e sobriedade sobre os nossos sentimentos. Que a adoração nos ensine a pausar antes de responder, a buscar tua direção antes de escolher e a colocar Deus em primeiro lugar antes de qualquer definição importante. Deus, guarda-nos contra o desânimo que chega devagar, quase sem ser notado, ocupando o interior por meio de pequenas frustrações, atrasos, silêncios e acúmulos. Muitas vezes não é uma grande queda que enfraquece a alma, mas a soma de pesos diários mal resolvidos. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos perseverança viva. Sustenta o coração para continuar com fidelidade, mesmo quando o cenário não oferece aplauso, facilidade ou recompensa imediata. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a tua palavra declara que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Nós nos agarramos a essa promessa. Fortalece quem já pensou em parar, reacende quem esfriou no meio do caminho e devolve firmeza a quem vinha andando apenas por obrigação.
que a nossa oração da manhã reacenda a coragem e que a adoração nos mantenha de pé com constância, fé e esperança limpa. Senhor, ensina-nos a lidar com aquilo que foge do nosso controle, sem permitir que a alma entre em desordem. Existem situações que não se resolvem na velocidade desejada, respostas que não chegam no momento esperado e cenários que insistem em permanecer abertos por mais tempo do que gostaríamos. Nesses momentos, o coração corre o risco de se desgastar, tentando dominar o que só pode ser entregue. Hoje nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que não conseguimos ajustar com as próprias mãos. Em primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 7, a Tua palavra nos orienta a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós fazemos isso agora. Recebe os pesos ocultos, as preocupações repetidas, as perguntas sem resposta e os assuntos inacabados. Que a adoração nos ensine a descansar sem omissão, a confiar sem passividade e a seguir em frente sem carregar por dentro um fardo que não nos pertence. Senhor, somos gratos porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto seguimos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, peço que a compartilhe com alguém que esteja precisando da proteção e orientação de Deus. Aproveite para deixar seu amém nos comentários como um sinal da sua fé e também escreva o seu pedido de oração para que possamos juntos interceder por você. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais orações e mensagens de esperança que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Que a paz divina preencha seu coração e que a luz do Senhor guie cada passo que você der. Obrigado por orar comigo hoje. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine em todas as suas decisões. Te encontro na próxima oração. Deus está com você agora e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para a sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida.